caros alunos, hoje iremos iniciar nossa aula sobre as principais formas de relevo, conhecendo um pouquinho mais sobre elas, as modificações que são feitas nos terrenos, entre outros objetivos e qualidades delas. Inicialmente, explicarei 4 formas principais de relevo, onde muitos de vocês irão perceber que muitas dessas formas de relevo estão em nosso dia a dia, tanto em nosso meio de vida natural, em nossa sociedade, em nossa cidade, ou em nosso interior mesmo, ou seja, no meio em que vivemos, em todo o espaço natural, onde também podemos encontrar em vídeos, filmes, na TV, na internet e outros meios de comunicação em massa que utilizamos diariamente, né? Que essas formas de relevo que a gente vai conhecer agora, elas não existem só no real, mas no virtual também, né? A gente pode ver na TV, na internet, em vídeos, em filmes, em tantas outras possibilidades, né? Mas principalmente a gente vê em nossos terrenos, onde moramos, pode ter em nossa casa, ao redor da nossa casa, a gente pode ver algumas formas de relevo também. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas formas de relevo. Bem, explicando algumas formas, citando alguns exemplos dos principais relevos que nosso planeta possui. Então agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada relevo, sobre cada 4 relevos, cada um desses 4 relevos e onde tem o nosso planeta, onde possui esses tipos de relevo em nosso planeta, né? E suas características também. As formas de relevo. Então, primeiramente tem as montanhas, que são formadas por ações das forças tectônicas. Existem 2 montanhas, as antigas e as recentes. Iniciando com a explicação da montanha antiga. Altitudes modestas, grande desgaste pela erosão, forma suave e arredondada. Exemplos: Apalaches, Espinhaço, Mato Grosso e Montes Urais. Planaltos, e as recentes, as montanhas recentes, as maiores altitudes, são de maiores altitudes, processos erosivos mais resistentes, vales profundos e cristas arredondadas, né? Mais apontadas, mas ainda arredondadas. Exemplo: Andes, Himalaia e rochosas. E os planaltos? Os planaltos, eles têm uma altitude entre 200 metros a 2.000 metros, delimitados por escarpas. Pode possuir em seu iceberg, né? Então, tem o planalto das serras do Atlântico, leste e sudeste, e os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. Agora vamos conhecer sobre as planícies, predomínios do processo de sedimentação. Tem as litorâneas, próximo aos mares e oceanos, os fluviais, sedimentos provenientes de rios, lacustres, que são fundos de lagos ou seus depósitos. E tem a forma de relevo depressão, que são uma iniciação suave que pode ser absoluta ou relativa. A relativa, altitude mais baixa que o relevo ao redor varia em 100 a 500 metros de altitude. Exemplo: as depressões periféricas da borda leste da bacia, e também a gente tem a depressão absoluta, área do
continente abaixo do nível do mar, exemplo, o Mar Morto, 395 metros abaixo do nível do mar. E os planaltos, também chamados de platos, são áreas de altitudes variadas e limitadas em um dos seus lados, por superfícies rebaixadas. Os planaltos são originados das erosões provocadas por água ou pelo vento. Os cumes dos planaltos são ligeiramente nivelados. Exemplo, Planalto Central do Brasil, localizado em território dos estados de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Planícies é uma área geográfica caracterizada por superfícies relativamente planas, pouco ou nenhuma variação de altitude. São encontradas na maioria das vezes em regiões de baixa altitude. As planícies são formadas por rochas sedimentares. Nessas áreas ocorre o acúmulo de sedimentos. Alguns exemplos deles são a planície litorânea, planície amazônica e planície do Pantanal. E as montanhas? As montanhas são formações geográficas originadas do choque ou do encontro de placas tectônicas. Quando ocorre esse choque, na crosta terrestre, o solo das regiões que sofrem o impacto acaba se elevando na superfície, formando assim as montanhas. Essas são conhecidas como montanhas de dobramentos. Grande parte desse tipo de montanhas forma-se na era geológica do terciário. Existem também, embora menos comuns, as montanhas formadas por vulcões. As altitudes das montanhas são superiores às das regiões vizinhas. Quando ocorre um conjunto de montanhas, chamados de cordilheira, exemplo, a Aconcagua, Pico da Neblina, no Brasil, Logan, no Canadá, Kilimanjaro, na Tanzânia, Monte Everest, no Nepal, na China, e Monte K2, Paquistão, na China, Monte Blanco, na França, Itália. E depressões. As depressões são regiões geográficas mais baixas do que as áreas em sua volta. Quando esta região situa-se numa altitude baixa do nível do mar, ela é chamada de depressão absoluta, quando são apenas mais baixas do que as áreas ao redor. São chamadas de depressão relativas. As crateras de vulcão desativadas são consideradas depressões também. É comum a formação de lagos. Um exemplo que nós temos agora. Então, agora iniciarei uma explicação sobre as principais extensões de relevo, que também existem, né? Por exemplo, morro é uma das extensões. É uma elevação de terra menor que uma montanha. A serra, que é um conjunto de montanhas. O vale, que é um terreno localizado entre as montanhas, ou seja, bem mais baixas que as mesmas. Chapada, que é terrenos elevados com encostas inclinadas. E as ilhas, que são porções de terras cercadas de água. Então, as extensões de relevo são o morro, serra, vale, chapada e as ilhas. Podemos considerar mais exemplos sobre as principais extensões de relações de relevos, como as seguintes. Então, não tem só essa, tem mais. Vamos conhecer, então. Conhecer mais algumas características. O morro. Morro é um acidente geográfico caracterizado por pequena elevação de terreno, com declínio suave.
a distensão entre um morro a outra montanha é pouco precisa, é muito subjetiva. Considera-se, em geral, que um morro é mais baixo e menos abrupto que uma montanha, com um desnível de até 50 metros. Em algumas regiões do Brasil, esse tipo de acidente geográfico também é chamado de serrote, ou seja, temos o morro e temos o serrote também, que é uma das extensões de relevo, né? Vamos agora para a serra. Serras são terrenos acidentados, com fortes desníveis, frequentemente aplicados a escarpas assimétricas, possuindo uma vertente e outra menos inclinada. Uma serra distingue de um maciço pelo fato de possuir montanhas singulares em vez de agrupadas, ou seja, as serras possuem montanhas singulares em vez de agrupadas. São formadas em cadeias de montanhas, em que pode variar entre 400 a 3.000 metros. Elas se expandem ao longo do Brasil. Apesar de que no Brasil não existem montanhas, e sim cadeias de montanhas. Então, vamos deixar bem claro que no Brasil não existem montanhas, e sim cadeias de montanhas, que originam as serras, né? Que são muito conhecidas. Entre elas, existem serras famosas, que são muito conhecidas, né? Como a Serra da Mantiqueira, a Serra dos Órgãos, a Serra do Rio do Rastro, entre tantas outras conhecidas, né? Bem interessante isso, né? Continuando, vale. O vale é um acidente geográfico também, cujo tamanho pode variar de uns poucos quilômetros quadrados a centenas ou mesmo milhares de quilômetros quadrados de área. Então, ela pode se diferenciar. O vale pode ser tanto menor, medido por quilômetros quadrados, como também ela pode ter muitos e muitos quilômetros, né? Muitos quilômetros quadrados de área em todo o vale, né? Muito interessante isso. É tipicamente uma área de baixa altitude, cercada por areia mais alta, como as montanhas ou colinas. Então, é uma área de baixa altitude e ela se cerca por áreas como montanhas, colinas mais altas, né? As áreas mais altas que se formam montanhas ou colinas, né? Então, os vales são geralmente formados pelas atividades fluviais, ou seja, do mar, né? Onde a ação da água corrente causa a erosão do terreno. Então, o que acontece? Muitas vezes do mar, dos rios, né? Então, acaba ocasionando os vales, se formando os vales, com atividades fluviais, acabam se formando os vales, né? Pela erosão mesmo, né? No entanto, os vales podem ser formados por outros processos geológicos também, né? Então, não é só pela água, pelas águas fluviais, dos rios, dos mares, mas podem ocorrer por outros processos geográficos também, né? Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho mais da chapada. Em geografia, a chapada corresponde a uma área reta, ou seja, uma área plana, né? Onde a longo prazo a gente consegue enxergá-la, né? Localizada no alto da serra. Então, seria uma extensão, né, da serra. É onde conseguimos ver, é uma reta grande, é uma reta plana, né? No Brasil,
Existem na região centro-oeste, as chapadas do centro-oeste, como dos Veadeiros, em Goiás, e dos Guimarães, no Mato Grosso. São divisores de águas entre as bacias amazônicas, Platina, do Rio São Francisco e do Tocantins. Então, no Nordeste Oriental, a depressão sertaneja e do Rio São Francisco sofreram transversão marinha, o que contribuiu para a presença de fósseis de répteis gigantescos na Chapada do Araripe e em jazidas de salgema, cloreto de sódio, encontrado no subsolo. A maior chapada brasileira é a Chapada Diamantina, estado da Bahia, né? Então, a maior chapada que temos no Brasil é a Diamantina, que fica no estado da Bahia, né? Fica na Bahia mesmo, né? Então, no norte do Brasil, em especial no estado do Tocantins, onde se encontra uma grande variedade de chapadas, e região norte, onde no Maranhão pode-se encontrar a Chapada das Mesas. Há uma diversidade de chapadas, que se traduz principalmente por uma faixa de terra arenosa, de solo quartzareno, muito propício à erosão, sendo uma variedade do cerrado, também conhecida como carrasco. A Chapada Tocantinense constitui-se de uma vegetação xerófita, seca, dura, grossa, de árvores de galhos retorcidos e casquentos, um tanto longe uma das outras. Então é bem interessante, né, que as chapadas possuem também uma vegetação, que essa vegetação é bem grosseira, né, como já diz os objetivos, né, as qualidades dela, né, é uma vegetação bem grosseira mesmo, né. Então, prosseguindo, vamos falar agora um pouquinho sobre as ilhas. Uma ilha, por definição, é um prolongamento do relevo, estando numa depressão absoluta preenchida por água em toda a sua volta. As principais ilhas do mundo são Honshu, Britânia e Java. No Brasil se destacam por relevância geopolítica a ilha Antônio Vaz, do Recife, de Santa Catarina, então perto aqui de nós, e de Vitória também, todas com grande peso em seus estados, e no caso das duas primeiras, se vai além mesmo das divisas regionais. Então, ela é muito extensa, né? Seria uma ilha, né? Uma ilha seria um grande terreno ou um terreno menor, onde é ao redor cheio de água, né? A água se toma ao seu redor, né? Então, prosseguindo sobre a ilha, existem 4 tipos principais de ilhas. Primeiramente, as ilhas continentais, as ilhas oceânicas, as ilhas fluviais e ilhas vulcânicas. Também existentes algumas ilhas artificiais. As ilhas mais comuns que podemos ver são as sedimentares, costeiras, fluvio-marítimas, pantanosas, que se formam pela degradação do planalto continental. Então, a partir de ilhas se formam 4 tipos de ilhas, né? Muito importante, 4 tipos de ilhas interessantes para a gente saber. Então, é a ilha continental, ilha oceânica, ilha fluvial, ilha vulcânica e ainda possui as ilhas artificiais,
seguindo. Como podemos ver nas explicações anteriores, existem 4 tipos de ilhas. Vamos observar a explicação de algumas delas. A primeira, ilhas continentais. Situam próximos aos continentes, sendo ligados aos mesmos através da plataforma continental, como, por exemplo, as Ilhas Britânicas da Grã-Bretanha, Ilha de Man e Irlanda, entre outras. Segunda ilha são as ilhas oceânicas, são aquelas que se encontram em pleno oceano, distantes do litoral continental. São partes imersas de grandes cadeias de montanhas. Diversas ilhas, próximas umas das outras, formam um arquipélago, né? Bem interessante. Então, nós conhecemos um pouco nessa matéria sobre alguns relevos. Neles estão as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Então, conhecemos um pouquinho sobre cada uma delas, né? E a partir delas, nós aprendemos que há extensões de relevo, que a partir dos relevos surgem mais relevos que são chamados de extensões, que conhecemos como morro, serra, vale, chapada e ilhas. E para que todos esses relevos e extensões de relevos são importantes para a gente? Então, é a partir da formação deles que surgem nossos terrenos. Como a montanha é formada por ações das forças tectônicas. A gente pode ver, por exemplo, em muitas cidades que há muitas montanhas, muitas extensões de montanhas. A partir delas, a gente não pode estar fazendo casas, depende do terreno arenoso, a gente não pode estar fazendo construções em cima dessas formações. Por exemplo, os planaltos predomínios do procedimento de erosões. Então, os planaltos já são um pouco mais elevados, um pouco mais retinhos. Então, aí a gente vê mais construções, moradias, né? E as planícies? As planícies, predomínios do processo de sedimentação. As planícies, elas até podem ser bem mais construídas a construções grandes, empregos e tal. Só que sempre vai ter na planície a água ao seu redor, água entre meio, não é mesmo? E temos as depressões, que as depressões são iniciação suave, pode ser absoluta ou relativa. Então, a absoluta, ela é profunda, bem mais profunda que a relativa, né? Então, nessas depressões, a gente pode encontrar alguma moradia, mas também não é o normal, né? Então, a partir desses relevos, a gente conheceu as extensões de relevo, como o morro, que é a elevação de terreno menor que uma montanha, que a gente pode ver em nossa cidade, várias montanhas onde não pode haver moradia, e se haver, com certeza vai ter desgaste, vai ter erosão, né? A serra, que é um conjunto de montanhas, que é impossível, né, ter moradia. O vale, que é um terreno localizado entre as montanhas, ou seja, bem mais baixo que as mesmas, mas também é impossível a moradia, né? A chapada, que são terrenos elevados, com encostas inclinadas, que também é impossível moradia. E as ilhas, que é uma porção de terra cercada de água, né?
Pode até ter moradia, mas com certeza vai ter que ter uma ponte, um interligamento até outros terrenos, até outros locais, né? Então, é isso. Espero bem, caros alunos, por hoje é só, é isso. Espero que tenham entendido e que esse conhecimento que lhes repassei tenha vindo a somar para com vocês. Obrigado e até a próxima aula vídeo.